Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos assiste e nos ouve neste dia, que Deus te abençoe, ilumine e te ilumine para que conheça a vontade do nosso Criador. E buscamos servi-lo e obedecê-lo, fazendo a sua vontade. E aqui nós examinamos as Escrituras para podermos compreender a vontade de Deus. Vamos ver na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, a palavra diz assim: é sobre santidade. Quem é santo? Quem é santo? Você é santo? Nós temos que ser santos? Ou santo é somente aquele que as igrejas dizem que são santos? Mas vamos ver aqui, olha, do versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então aqui nós vemos o quê? Vemos a palavra de Deus nos mostrando que nós temos que viver em santidade. E o que é santidade? O que é viver em santidade? Eu dependo das pessoas verem em mim se eu sou ou não santo? Não. Eu tenho que ser santo como é santo o nosso Pai que está no céu. Como é santo aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Eu tenho que ser santo dessa forma. E como eu vou ser santo? O meu exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e outros apóstolos. Não posso pegar como exemplo uma pessoa que não tem boas obras, não tem amor, não tem sinceridade, uma pessoa que mente, que engana, que rouba, que adultera. Não posso pensar pegar uma pessoa como exemplo que tenha o seu coração no mundo, só pense nas coisas materiais, se dedica somente às coisas materiais, de forma nenhuma. Eu vou olhar para aqueles que são realmente exemplos de virtude, exemplos de santificação, para mim também ser abençoado. E aqui nós vemos, cingir, colocar em nossa vida, sobre nós, o nosso entendimento, cingir os lombos do vosso entendimento, ser sóbrio, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aqui, esperar inteiramente na graça, esperar a salvação, esperar todas as coisas na graça, na graça. Não é na lei, é na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que saber a vontade dele para mim compreender o que ele quer e viver conforme a vontade dele, como filhos obedientes, não vos conformando com os pecados que nós cometíamos. Não, eu fazia, mas querer me justificar dos pecados. Não tem justificativa. Cristo morreu por causa dos pecados nossos. E então eu vou me lavar no sangue do Cordeiro e vou ser uma nova criatura, um novo ser, nasci de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E assim nós vamos vivendo, agradando a Deus. E como ele é santo, também sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E nós invocamos por Pai a quem? Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Então, a quem eu tenho que me apresentar como santo? A Deus, ao Criador de tudo. Eu tenho que me apresentar a Ele. Ele que vai me julgar. Então é o que está dizendo aqui, ó. Invocais aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada... Ele que vai me julgar, ele que vai julgar todos nós.
Vamos nos apresentar a Ele. Andai em temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação? Ah, eu vou fazer uma peregrinação lá para tal cidade, para visitar tal lugar, eu vou andar a pé, vou a pé. Não, isso é peregrinação, é a nossa vida. É o nosso trabalho no Senhor, na seara do Senhor, levando a palavra, dando testemunho do amor de Deus, da vida eterna, da transformação das nossas vidas, mostrar quem nós éramos e quem nós somos. Mas o mais importante não é só nós mostrarmos. O apóstolo Paulo narrou algumas coisas que ele fazia, eles considerei como esterco tudo que eu tinha de conhecimento antes e tudo que eu fazia, considerei como esterco para ter Jesus na minha vida. Então, as coisas que nós passamos podem servir como exemplo de nossa transformação, mas o maior exemplo que nós damos é a nossa real mudança de vida. Quem nos conhecia e nos vê agora é como aconteceu com o apóstolo Paulo. Aquele que antes perseguia, agora é perseguido. Aquele que antes estava no mundo, como nós estávamos, vivíamos o mundo, satisfazendo os desejos carnais, agora servimos a Deus, consideramos as coisas carnais, humanas, como esterco, não tem valor nenhum para a salvação. Tem valor para esse mundo, tem valor agora, por enquanto aqui. A pessoa está aí, está cheia de saúde, está rica, de repente parte dessa vida morreu. E aí levou o quê com ela? Levou nada. Ficou tudo aí, tudo aquilo que achava que tinha valor, agora vai se apresentar a Deus, para Deus julgar o que a pessoa fez. E é aquela parábola que o Senhor Jesus contou do rico e do Lázaro. O rico desprezava Lázaro e Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. E quando os dois morreram, o rico foi para a condenação e Lázaro para a salvação. Ah, mas manda molhar minha boca aqui. Não, não pode ter um abismo entre nós aqui. Então manda um dos mortos aí ressuscitar e falar com meus filhos, lá com meus irmãos. Tenho 5 irmãos que estão vindo para o mesmo caminho que eu. Não, ainda que algum dos mortos ressuscite, lá eles têm a lei e os profetas que o escutem. Naquele tempo era o tempo da lei. Hoje nós temos Jesus Cristo, muito superior à lei. Muito pior a condenação dos que ouvem hoje a palavra de Jesus, conhecem Jesus e o seu sacrifício em nosso favor para nos salvar, sendo ele puro, perfeito, completo, o sacrifício perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e a pessoa simplesmente nega Jesus. Não aceita Jesus, não quer Jesus em sua vida, não quer fazer a vontade de Jesus. Outros dizem que fazem, mas na verdade fazem divisão entre irmãos, falam mal uns dos outros, praticam obras carnais e têm prazer nelas, ao invés de ter prazer na palavra de Deus, em servir a Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos assiste, nos ouve neste dia, é hora de você, se não tomou uma atitude ainda, tomar uma atitude na tua vida. E não ficar se prendendo a essa igreja, aquela igreja, a isso ou aquilo. Se ligue a Jesus. Nós somos membros, nós somos o corpo de Cristo, membros de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós, os seus membros em particular. Então, nós temos que seguir aqui, ó. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata. Fomos retirados, resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, esse Cristo que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue por nós, ficou por mais de 3 anos pregando o evangelho neste mundo, anunciando a salvação de uma nova forma, abrindo uma nova porta de salvação, não somente para os hebreus, para os judeus, mas para toda a humanidade. E fez maravilhas e milagres a ponto do apóstolo escrever: se fosse escrever tudo o que o Senhor Jesus fez, acredito eu que nem todos os livros do mundo conteriam tudo o que ele fez e falou, de tantas maravilhas que ele fez. E continua fazendo na minha vida, na tua vida, dando saúde, dando sabedoria, dando discernimento, livrando-nos de todo mal. Sim, ele faz isso até antes de nós aceitarmos a ele como Salvador. E agora que o aceitamos com muito mais razão e alegria, ele nos abençoa e protege. Então nunca reclame de Jesus ou da tua situação.
Nós somos servos do Altíssimo. O que Ele quiser fazer conosco, eis-nos aqui, Senhor. Faça-se em nós segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos que estar preparados para toda boa obra, para fazermos tudo para a glória daquele que nos chamou, para a glória dele, para a salvação das pessoas e sendo testemunhos vivos do amor de Deus em nossas vidas. Não fiquemos julgando a ninguém, vamos fugir de toda iniquidade, de todo mal, de toda injustiça. Que os nossos lábios profiram somente palavras de salvação, bênçãos e maravilhas. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. A fonte, a nossa boca, fala do que o coração está cheio. Vamos falar de maravilhas, vamos falar de bênçãos, vamos falar de amor, de salvação, que é o que nós temos que fazer e testemunhar. É, o qual, na verdade, Jesus Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, o Senhor Jesus morreu, e aqui fala, através dele nós cremos em Deus, mesmo sem ver. Bem-aventurado o que não viu e creu. E nós vemos, não vemos, mas cremos em Deus, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós estamos confiados em Deus, que revelou-se na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, purificando a nossa alma na obediência à verdade. Como que eu vou purificar minha alma? Fui batizado, já nasci de novo, meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, nasci de novo, sou uma nova criatura. E aqui diz, a minha alma é purificada na obediência à verdade. Dali em diante, eu tenho que continuar obedecendo à verdade para estar sempre na pureza de Deus. Sempre a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. E para amor fraternal, amor de irmãos, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, isso aqui, irmãos, chama irmãos. Você é meu irmão? Você é minha irmã? Então, é aqui o amor fraternal. Temos que ter amor de irmãos, ainda que estejamos distantes, não estejamos debaixo do mesmo teto, mas estamos servindo a Deus, servindo mesmo, com sinceridade. Eu posso te chamar de irmão, você pode me chamar de irmã. De irmão, posso chamar a irmã de irmã, a mulher de irmã, o irmão de irmão, e vocês podem me chamar de irmão. Por quê? Estamos fazendo com sinceridade. Mas temos umas doutrinas diferentes, mas deixa Deus julgar. Eu faço com sinceridade, com amor, como ele está dizendo aqui. Amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então eu sigo a palavra do Senhor, você segue a palavra do Senhor. Temos algumas diferenças? Não vamos olhar as diferenças, vamos orar uns pelos outros, manter comunhão uns com os outros, não fazer distinção, mas vivermos verdadeiramente o Evangelho. Não querendo enganar ninguém, não usando de falsidade, de mentira, de engano, mas fazendo tudo com amor fraternal, com sinceridade e convivendo com amor para a glória de Deus, para testemunho de todos, né? Cristo não está dividido. Cristo é um só. Cristo é um só. E nós temos que ser um em Cristo. Somos um em Cristo. Não podemos ser divididos aqui. Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu trabalho para o Senhor. Faça com amor, com sinceridade, com fé. Faça para a glória de Deus e para ganhar almas para o Senhor Jesus. Ele, Jesus Cristo, te recompensará e te mostrará, estará na tua vida e você sentirá a presença dele na tua vida. Ele te mostrará coisas gloriosas, maravilhosas. Assim tem feito desde sempre. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.